Boa noite, turma. Tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês. Estou no último atendimento do dia já. Já estamos à noite, né? Já está noite. Vai vir mais chuvinha aqui em Goiânia. E eu vim falar sobre um assunto que eu acho interessante, que as pessoas têm me questionado bastante em relação a isso, tá? Então, eu atendo muitos pacientes com a microfisioterapia. A microfisioterapia é uma terapia que trabalha tanto no contexto físico quanto no contexto emocional. E as pessoas têm me questionado uma situação que é muito recorrente, tá? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, eu acho que seria um papo legal para a gente ter e uma dica também que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, assim, muitas pessoas questionam uma situação. Muitas vezes acontece das pessoas ficarem com pensamentos negativos de determinadas coisas, determinadas pessoas, aquele pensamento que sempre fica recorrendo, aquele pensamento repetitivo. Não sei se você de repente está tendo isso, tá? Então eu quero dar uma dica em relação a isso. Quando você tem esse pensamento repetitivo que fica te magoando, fica te frustrando, gera angústia, gera um sentimento de fragilidade, muitas vezes gera medo, né? E o medo é muito limitante para a gente, então a gente deixa de fazer muitas coisas, deixa de desenvolver muitas coisas em relação por conta do medo, né? Então, assim, que eu recomendo quando isso acontece? A gente precisa pensar naquela coisa ou naquela pessoa que gerou essa tristeza, fazendo uma ressignificação, tá? O que seria essa ressignificação? Essa ressignificação, que a gente poderia? Vou falar como exemplo, mais do que explicar, que eu acho que ficaria mais interessante para vocês entenderem. Quando a gente ressignifica alguma coisa, por exemplo, vamos supor que a gente tem um sentimento de raiva ou tem um sentimento de angústia, um sentimento ruim para determinada pessoa, né? Se essa pessoa convive com a gente tem esse sentimento ruim, naturalmente a gente pensa em sentimentos, em situações ruins que foram criadas por essa pessoa, né? Naturalmente isso acaba gerando tristeza, angústia, medo, né? Depende da situação que aconteceu. Então, o que é que nós podemos fazer? A gente mudar o caminho neuronal, mudar as ondas cerebrais, mudar o nosso sistema límbico, que é a parte que cuida das emoções, fazendo da seguinte forma: a gente pode pensar nessa pessoa em momentos bons, em momentos que foram agradáveis na convivência com essa pessoa, tá? Então acho isso muito interessante. Parece ser uma coisa simples, mas que eu não tenho dúvida que vai ajudar bastante, tá? Então, de repente, aquela pessoa que te gerou uma situação de sofrimento ou aquela coisa que gerou uma situação de sofrimento, aquele acontecimento, a gente ressignificar isso. Se a pessoa te gerou a situação e você se sente magoado, se sente frustrado, vamos tentar mentalizar, vamos tentar pensar nessa pessoa em momentos bons, em momentos que foram frutíferos, momentos positivos de convivência. Dessa forma, a gente muda nosso comportamento cerebral e, consequentemente, a gente produz hormônios que são positivos para o nosso corpo, né? Como, por exemplo, a serotonina, como, por exemplo, a endorfina, tá bom? Então, assim, a gente mudando a nossa forma de pensar, naturalmente a gente muda nosso corpo, nossa fisiologia, tá? Então, se aquela situação que te deixa chateado, te deixa magoado, te deixa triste, com medo, te gera taquicardia, te gera uma taquipneia. De repente você, mudando esse pensamento, ressignificando, você vai passar a ficar mais tranquilo, a produzir hormônios que vão te gerar bem-estar, ao contrário desses hormônios, o cortisol, por exemplo, a adrenalina, que vão te gerar esse estresse, essa situação ruim, tá bom? Fica essa dica aí para quem está tendo esses pensamentos recorrentes, que às vezes atrapalham o sono, atrapalham o desempenho no trabalho, atrapalham a vida diária, tá? Procurem fazer isso e me contem depois. Grande abraço.